Olá, queridos estudantes da EJA. Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Juliano e hoje nós temos uma aula de arte. Como vocês sabem, iniciamos nossas aulas com uma reflexão, algo que nos ajude aí a pensar tanto sobre o tema da aula quanto as nossas próprias vidas, não é mesmo? Hoje eu trouxe um poema da poeta Cecília Meirelles. Vamos fazer a leitura? Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração, que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Interessante esse poema, não é mesmo? Nos faz pensar sobre tantas coisas. A Cecília Meirelles coloca nesses versos uma série de sentimentos. Fala de si mesma e da visão que ela tem de si mesma em relação ao espelho. Provavelmente ela pode estar se olhando no espelho e pensando nas marcas que foram ocorrendo devido ao tempo, com o seu próprio envelhecimento. Muito bonito o poema. O interessante aqui é pensar no título desse poema, Retrato. Interessante, porque se vocês pensarem, ela estava falando de um espelho, e ao mesmo de um espelho no qual ela se via refletida. Mas ao mesmo tempo o poema traz esse título, Retrato. Será que esse retrato é o que ela está vendo de si mesma, como se o espelho mostrasse de uma maneira emoldurada a imagem da personagem ali, no caso, que possivelmente seja representada pelos sentimentos da própria autora? Interessante. Retrato é o tema da nossa aula de hoje. Vamos falar então sobre Frida Kahlo, retratos e autorretratos. Vocês já pararam para pensar sobre essa palavra? Qual o seu significado? O que é um retrato? E o que seria um autorretrato? Vamos falar sobre isso hoje. Eu gostaria que agora vocês pegassem o caderno de vocês, a caneta que vocês costumam fazer as anotações e registrem o tema da aula de hoje. Vamos lá? Eu vou dar um tempo para que vocês façam um registro.
Continuando a nossa aula, nós vamos fazer uma breve revisão daquilo que vimos no último encontro. Falamos muito sobre uma outra artista tão importante para nós aqui do Brasil, Tarsila do Amaral. Ela foi uma artista plástica muito reconhecida, criadora de obras que marcam toda a história artística do Brasil. Falamos um pouco sobre a personalidade da Tarsila, as características de sua obra e a importância que ela tem para o modernismo brasileiro. Ali na tela de vocês podem reparar que nós temos uma fotografia da Tarsila, um retrato, e também uma criação dela, que é um autorretrato. Ela representando a sua própria imagem em uma tela. Então ali nós podemos perceber qual é a visão da Tarsila sobre ela mesma, como ela se enxerga, como ela se vê. Aqui na tela nós temos duas obras importantes, falamos sobre elas no último encontro. Temos ali o Sagrado Coração de Jesus, no lado esquerdo da tela, e no lado direito nós temos a obra Abapuru. Ambas podem nos mostrar coisas muito diferentes. Percebam que o Sagrado Coração de Jesus foi pintado por Tarsila lá na sua juventude, na adolescência. Ela gostava e utilizava traços marcantes. Nessa obra podemos verificar um compromisso em demonstrar a realidade como ela é. Vejam os traços de Cristo. Percebam como Cristo é representado na figura humana, com todos os seus detalhes. Os traços do rosto, o nariz bem marcado, os dedos. Então, ali havia um compromisso em representar a realidade. A Tarsila se preocupava com isso. Já na obra da direita, Abapuru, Tarsila tem um novo olhar sobre a arte. Vejam que as formas volumosas trazem uma característica muito particular da artista. Tanto é que esse tipo de obra que ela criou se enquadra dentro de uma fase de toda a sua criação. Isso se dá também pelas características absorvidas, entendidas pela Tarsila, que vem do modernismo. Recordam que falamos sobre o modernismo e as suas características? O modernismo foi um movimento artístico que rompia com tudo que foi criado, que era valorizado até o momento. Lá no início do século XX, nos anos 20, tanto que ocorreu em 1922 a Semana da Arte Moderna, onde vários artistas se destacaram. Tarsila não estava presente, falamos sobre isso, mas seus principais colegas, pessoas que faziam parte do seu ciclo de amizades estavam lá. Tanto é que a Tarsila fazia parte de um grupo chamado Clube dos Cinco. Como podemos ver ali na fotografia na tela de vocês. Temos ali o Oswald de Andrade, que chegou a ser seu segundo esposo, a Anita Malfatti, também pintora,
o Mário de Andrade, e que era um grande amigo dela, e a própria Tarsila está ali na fotografia, e por último temos Menotti del Pitta, um outro escritor. Então essas pessoas se destacaram justamente por trazer esse modernismo à tona. E o que era o modernismo? Era romper com tudo que era valorizado até então e criar algo novo. Principalmente trazer características que eram admiradas e coisas novas que surgiam na Europa para o Brasil. As fases que a Tarsila estava envolvida. Foram 3 as fases. A fase pau-brasil, que se destacava por mostrar todas as características do Brasil, o verde, as cores que fazem parte da cultura brasileira, como esse predomínio do verde, não é mesmo? Ali nessa obra nós podemos perceber a admiração da artista pela cidade onde ela morava, São Paulo, e também todos esses aspectos urbanos misturados a um universo paralelo, onde se destaca a própria natureza. Vocês podem perceber árvores ali misturadas a indústrias, a elementos que compõem a cidade, a urbanização, os prédios, as construções. Já na fase antropofágica, que tem um significado bem diferente, não é mesmo? Que é a ideia de devorar a si mesmo, porque antropofagia significa isso mesmo, canibalismo, consumir carne humana. Então, os artistas não queriam se referir propriamente a consumir carne humana, mas eles utilizavam essa linguagem figurada para destacar a ideia de consumir tudo que existe de bom e aproveitar o que tem de melhor, devorando aquilo que já existe e construindo algo novo. Ali nós temos um exemplo da fase antropofágica, que é a própria obra Abapuru. Vejam ali o detalhe das formas, o volume, as cores que a Linda continuava usando, mas não tinha mais aquele compromisso de representar a realidade, como lá na primeira obra, o Sagrado Coração de Jesus. E na fase social, a Tarsila estava mais preocupada em mostrar as pessoas e as suas relações com o trabalho. Isso se dá muito nesse tipo de obra que ela apresentava. Vejam, nessa obra que está na tela, Operários é o título da obra. Podemos ver diversos rostos, pessoas que estão inseridas aí no universo de trabalho e pelo que podemos interpretar dessa obra, essas pessoas demonstram justamente essa ideia de sobrecarga de trabalho, o cansaço, talvez a falta de perspectiva em relação ao que está acontecendo com eles naquele momento. Então, essa é a fase social da Tarsila. Mas hoje nós vamos ser apresentados a uma outra artista, conforme eu falei, a Frida Kahlo. É uma artista plástica também, ela não é brasileira, mexicana, e aqui nós temos uma imagem dela, justamente uma obra da própria Frida. Olhem ali na tela, o título é Autorretrato. E a Frida, ela se destaca nesse meio por ser uma grande criadora de autorretratos. Ela tem inúmeras obras onde ela vai representar a si mesma nas telas. Nessa tela em especial, nós podemos verificar ali várias coisas. Vocês conseguem dizer aí para onde a personagem está olhando? O corpo dela está voltado para frente? Ele está de lado? Como que vocês enxergam essa obra? Olhem os detalhes. Será que ela está representando ela mesma de uma maneira real? Podemos pensar nisso quando analisamos uma outra imagem. Aqui nós temos um retrato também da Frida Kahlo. O pai dela era um fotógrafo mexicano. E então isso talvez justifique esse gosto dela pelas artes. Ela sempre esteve envolvida nesse meio.
Inclusive, ela também desenvolvia esse dom aí de trabalhar com fotografias. Ali nós estamos vendo então um retrato, né, uma fotografia da Frida Kahlo, e ali nós podemos verificar como ela era. Vocês acham que a fotografia apresenta uma pessoa muito diferente do que ela pintou? Qual é a opinião de vocês sobre isso? É interessante pensar sobre isso, não é? O artista, ele enxerga coisas que talvez uma outra pessoa não visualize. Ela pode, inclusive, destacar algumas características suas que ela acha importante. Vamos falar mais sobre isso. Olhem uma frase aqui da Frida. Pinto a mim mesma porque sou sozinha e porque sou o assunto que conheço melhor. Olhem que interessante. Ela justifica o fato de criar sobre ela mesma, nesses autorretratos, pelo fato de que ela se vê como algo importante, algo que ela conhece. Então ela vai falar sobre coisas que ela conhece. Só que é interessante o fato de que a Frida não pinta somente ela mesma nas telas. Ela usa de outros elementos, como a cultura do seu país, a economia, a relação do seu país, o México, com os Estados Unidos, que é um império econômico, não é mesmo? Ela fala também sobre o papel da mulher e discute isso muito em suas obras, colocando elementos nos quais podemos identificar a mulher como protagonista da história. Isso também é muito interessante. Vamos falar ali um pouco então da biografia da Frida. Frida Kahlo nasceu na vila de Coyoacán, no México, em 1907. Filha de pai alemão e mãe espanhola, desde pequena teve uma saúde debilitada. Com 6 anos, contraiu poliomielite, que lhe deixou uma sequela no pé. Ali na tela nós temos uma fotografia da casa onde Frida vivia na sua infância e também na vida adulta. Essa casa, vocês podem perceber ali que as paredes são pintadas de azul, e inclusive ela era chamada de Casa Azul. Com 18 anos, sofreu um grave acidente de ônibus que a deixou um longo período no hospital. Apesar de deprimida e incapacitada de andar, Frida passou a pintar sua imagem, com um espelho pendurado na sua frente e um cavalete adaptado para que pudesse pintar deitada. Olhem que situação. Ela, mesmo debilitada, continuava fazendo o que ela mais gostava, que era pintar. Ali nós temos, inclusive, uma fotografia mostrando como que era esse aparato que o pai dela criou para que ela continuasse pintando. Olhem ali uma frase da Frida. Para que preciso de pés quando tenho asas para voar? Essas asas que ela menciona talvez sejam justamente aquilo que ela entende como a sua imaginação, não é mesmo? Ela consegue criar a qualquer momento, mesmo não podendo se locomover. Anos depois, já recuperada, ela se casa com o pintor Diego Rivera. Passam alguns anos nos Estados Unidos até retornar ao México, principal objeto de suas obras. Nós temos ali uma tela pintada por ela com o casal, a Frida e seu grande amor, o Diego Rivera, que também era um pintor mexicano, que se destacou muito nas artes desse país. Olhem aqui o que ela fala a respeito do Diego Rivera, seu esposo. Diego, houve 2 grandes acidentes na minha vida, o ônibus e você. Você, sem dúvida, foi o pior deles. Olhem que interessante. A Frida, após alguns anos casada, se divorciou do Diego, por incompatibilidade, situações que ocorreram aí durante a vida deles. E mesmo amando muito ele, porque após essa separação eles continuaram dividindo a vida, eles moravam muito próximos um ao outro. E aqui nós temos uma imagem que é também um autorretrato da Frida, mostrando ela numa situação que chama a atenção. É justamente um momento em que ela precisou usar um colete de gesso que não permitia que ela se locomovesse. E isso ocorria
devido a situações que ocorreram a partir do seu acidente lá naquele ônibus. Então ela ficou com uma série de sequelas daquele acidente. E com o passar do tempo, ela não se recuperou totalmente e precisou usar esse colete. Continuando. Frida não pintava somente a cultura e a história do México. Sua obra trazia questões relacionadas à identidade de gênero e ao social. Como eu disse, ela não pintava somente a si mesma. Ela tinha uma preocupação em registrar o que acontecia ao seu redor, falando e discutindo o papel da mulher, por que a mulher precisa ser submissa se ela pode ter uma função dentro da sociedade, diferente de só ser esposa ou mãe. Ela também discute o social, quando ela mostra o México numa situação de inferioridade ao país vizinho, os Estados Unidos. São situações que ela trazia nas suas obras. Aqui, inclusive, nessa obra que está na tela de vocês, ela representa isso. Se vocês perceberem, ao fundo nós temos uma indústria representada e a bandeira americana. Então, ali nós podemos perceber essa característica dela, de discutir os problemas sociais. E agora, eu queria que vocês me ajudassem aqui. Vejam, temos duas imagens. Vocês conseguem me dizer ali qual é a diferença entre as duas imagens? Será que há uma diferença? Perceberam que falamos muito sobre isso hoje. Então, nós temos um retrato. A primeira obra é uma fotografia. E ela é também um retrato. Um retrato necessariamente não precisa ser uma fotografia. Vamos ver? Retrato é a representação de uma figura, individual ou em grupo, elaborada a partir de um modelo vivo, de documentos ou fotografias, ou pelo auxílio da memória. Vejam, ali, Frida foi retratada por meio de uma fotografia. Um retrato pode também ser uma pintura que foi inspirada sobre uma fotografia. Então não há o compromisso de ser somente uma fotografia, mas um retrato é a representação de uma pessoa ou um grupo, de um ser vivo, né, ou um grupo. É representar esse ser. Isso é um retrato. Mas nós tínhamos uma outra imagem. E ali nós temos um exemplo de autorretrato. Por quê? Porque foi uma criação de um artista. Ali, a criação da própria Frida Kahlo, retratando a si mesma. Por isso, um autorretrato. O autorretrato é a imagem que o artista faz de si mesmo, uma representação de sua identidade em colaboração com sua obra. Então, ela cria uma obra e nela vai representar a si mesma. Vejam as várias características que ela coloca. Recordam que eu havia falado que, diferentemente de uma fotografia, o artista pode representar a si mesmo colocando o que ele acha mais importante da sua própria figura. A Frida destacava tudo que ela gostava nela mesma, como os seus cabelos, os adereços, brincos, colares, a cor do batom, as flores que ela costumava usar na cabeça. Tudo isso era representado em suas obras. Ela destacava isso. E, inclusive, ao fundo, ela sempre tinha algum outro elemento. Como eu disse, alguma crítica social, crítica a questões de gênero, o papel da mulher na sociedade. E por aí nós temos muitos exemplos. Podemos perceber diversas situações. Só que agora, nos momentos atuais, vivemos a situação onde um novo formato se destaca, a selfie. Já ouviram falar desse termo? Será que é a selfie que nós podemos tirar aí no celular, a fotografia que nós fazemos de nós mesmos, é um autorretrato? Vamos pensar sobre isso? Olhem ali na tela. A palavra selfie tem sua origem na língua inglesa, self-portrait, que significa autorretrato. Nesse tipo de arte, a pessoa posa para si mesma enquanto se fotografa. Na tela ali de vocês, estamos vendo a Frida fazendo uma selfie. Não ocorreu de verdade. Essa também é uma criação artística.
a pessoa que criou essa obra utilizou de outros elementos, uma montagem. Então, ela está sendo usada ali mesmo para que nós possamos exemplificar. A selfie é um autorretrato. Então, quando traduzido, essa palavra, quando traduzida do inglês, significa autorretrato. Só que a selfie, ela se destaca justamente por ser uma produção a partir de uma câmera, de um celular, por exemplo, né, um smartphone. E é tão comum hoje em dia. Então as pessoas conseguem ter facilmente acesso a uma maneira de se autorretratar. Então a selfie é sim um tipo de autorretrato. Ela pode ser uma criação de cada um. Nas aulas anteriores nós vimos alguns exemplos de obras que mostravam retratos, não é mesmo? Ali na tela de vocês, eu quero que vocês exercitem. Essa obra do autor Johannes Vermeer mostra uma moça sendo retratada. Inclusive o título da obra é A Moça com Brinco de Pérola. E ali nós temos um retrato, um autorretrato ou uma selfie? O que vocês acham que é? Difícil? Não, não é mesmo? Ali nós temos um retrato. É uma pintura, né, onde alguém está sendo representado. Então, a moça foi representada. Pode ser que essa pessoa posou para o artista. Pode ser que ele tenha se inspirado em uma fotografia. Mas o fato é que ali nós temos um retrato. E aqui, na tela de vocês, temos uma outra imagem. Será que nessa imagem nós temos um retrato, um autorretrato ou uma selfie? A moça está ali segurando algo, né? E temos a imagem dela. Possivelmente seja um exemplo de selfie. A moça fez um autorretrato, né? Ela retratou a si mesma por meio desse recurso, da selfie. E agora, nessa imagem, temos o quê? Será que é um retrato, um autorretrato ou uma selfie? Podemos perceber que é uma obra artística também, uma obra do Pablo Picasso, de 1907. Pablo Picasso também foi um importante pintor, artista plástico. Se o Pablo Picasso foi um pintor, já temos uma dica. Provavelmente ali ele está mostrando uma visão sua sobre si mesmo. Então ele nos apresenta um autorretrato. Interessante pensar sobre isso, não é mesmo? O que é retrato, o que é autorretrato e o que é a selfie. Agora, eu vou convidá-los a praticar um pouco. Peguem o caderno de vocês e o lápis. Vocês hoje podem, inclusive, utilizar lápis de cor, algum outro tipo de material. Se vocês não têm uma folha de sulfite em casa, uma folha branca, vocês podem, inclusive, usar o próprio caderno. Não há um compromisso em utilizar uma folha sulfite. Eu gostaria que vocês separassem esse material. Depois disso, vocês podem, talvez, se for usar o próprio caderno, fazer um retângulo para daí sim fazer a atividade. Se for a sulfite, não é necessário. Vocês precisam fazer o quê? Dividir essa folha em 4 partes. E como que vocês poderão fazer isso? Vocês podem usar uma régua. Então vocês vão pegar uma régua, a folha e dividir essa folha em 4 partes. Vejam aqui, ó. Faço uma linha vertical e uma linha horizontal, sempre dividindo na metade. Então vocês vão ter 4 traços. Vocês podem verificar na tela de vocês aí que existe um retângulo com 4 traços, com 2 traços, aliás, dividindo a folha em 4 partes. Depois que vocês fizerem isso, a gente tem uma próxima etapa. Eu vou dar um tempo para que vocês façam esses traços.
E aí, conseguiram dividir a folha em 4 linhas? Vocês podem verificar aqui na tela de vocês o retângulo dividido em 4 partes. Eu falei linhas, mas são 4 partes. Agora, nós vamos para uma próxima etapa. Vocês vão precisar fazer um traço. Vejam, nós temos aqui traços. Um primeiro traço que vai lembrar a lona de um circo, não é mesmo? Aqui. E depois vocês vão colocar parte do rosto, que vai ser uma parte de um traço, uma forma ovalada, que vai lembrar a forma de um ovo, de metade de um ovo, não é mesmo? Vocês podem verificar aí na tela de vocês. Eu vou dar um tempo para que vocês possam olhar e realizar essa parte do exercício. E aí, deu certo? Espero que sim. Vamos continuar? O próximo passo, vocês podem verificar, é fazer os traços com as linhas que vão formar o pescoço. 2 linhas. Vocês podem verificar na tela de vocês também. Eu vou dar um tempo para que vocês façam também esse registro. Vamos lá? Conseguiram? Espero que sim. Vamos continuar. Temos um próximo passo aí. Agora, vocês podem verificar que apareceram ali as pérolas do colar da Frida e também os ombros, as linhas que irão formar os ombros dela. Aqui eu tenho uma imagem para vocês verificarem, o colar e os ombros. Eu vou dar mais um tempo para que vocês façam essa etapa. Vamos continuar? Agora temos mais uma etapa. Percebam que foram traçados o cabelo e as orelhas. Olhem aqui a representação que eu tenho em mãos.
as orelhas e o cabelo. As linhas que dividiram anteriormente a folha estão ajudando todos vocês a verificar em que altura eu vou iniciar o traçado, em que ponto eu iniciarei o traçado. Vocês precisam estar atentos a isso, ok? Vamos lá, vou dar mais um tempo para vocês. Vamos continuar? Agora, nós podemos perceber que foram inseridos outros elementos, as flores no cabelo da Frida. Aqui eu tenho a representação na folha do papel. Vejam que as flores são círculos no centro de uma forma que não precisa estar necessariamente arredondada. Vocês podem fazer ela de uma maneira que vocês entendam que seja o formato de uma flor. Podem verificar ali na tela. Eu vou dar um tempo para que vocês façam este registro. Vamos lá? Conseguiram? Espero que sim. Vamos continuar? Vamos para a próxima etapa? Ali, vocês podem verificar que foram inseridos os olhos da Frida. Vejam que eles estão bem próximos entre a linha horizontal que vocês criaram. Vejam aqui na folha que eu tenho em mãos. Temos aquelas linhas verticais e horizontais, e os olhos estão entre a linha vertical, ok? Vamos lá, eu dou mais um tempo para que vocês concluam essa atividade. Vamos lá? Vamos para a nossa próxima etapa? Agora, percebam que alguns outros elementos apareceram. Podem perceber que a Frida destacava muito as suas sobrancelhas. Olhem ali
e percebam como elas apareceram na imagem. E também o nariz. Na folha, vocês podem perceber aqui como foram desenhados mais esses elementos. Eu vou dar mais um tempo para que vocês façam um registro. Vamos ao próximo passo? Vejam, para finalizar, nós temos a boca da Frida. Percebam que ela foi colocada entre ali o espaço do queixo e o nariz, mas no centro desses dois elementos, do nariz e do queixo. Olhem aqui na folha a representação, onde que eu coloquei a boca da Frida. Eu vou dar mais um tempo para que vocês façam esse registro. Vamos lá? E então, conseguiram fazer os últimos traços? Perceberam que apareceu aí a imagem da Frida? Claro, essa é uma imagem que vocês criaram em cima de algo que já foi feito, uma elaboração da própria artista, não é mesmo? Agora fica uma tarefa. Vocês podem utilizar cores que destaquem o desenho. Percebam que a Frida gostava muito de cores fortes. Ela destacava a cor dos seus lábios, então vocês podem utilizar a cor vermelha, alguma cor muito próxima ao vermelho. As flores também sempre muito coloridas, o próprio tom de pele que se destacava com uma pele morena, e todos esses elementos. Hoje nós estamos encerrando a nossa aula por aqui. Eu já convido vocês para que no próximo encontro estejam presentes, estejam participando. Vamos concluindo por aqui. Tchau, pessoal. Até!